Está começando agora o programa Mulheres Virtuosas. Os planos de Deus. Aqui na Web Rádio Assembleia de Deus. Ele vai fazer o melhor por Mulheres Virtuosas. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus sabe o que faz. Ele não chega tarde. Ele não se equivoca. Ele está no controle. Deus sabe o que faz, mesmo no inexplicável. Ele é inquestionável quando algo em ti determinou. Deus sabe o que faz. Ele conhece os tempos, não perca a esperança. Ele está no controle. Deus sabe o que faz, mesmo que tu não entendas. Ele é sua fortaleza em tempos de aflição. Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz, mesmo que eu me sinta só. No vale ou na montanha, Ele está no controle. Deus sabe o que faz, mesmo que eu perca tudo, ainda existe um propósito. Ele permitiu. Oh, Deus sabe o que faz. Ele conhece os tempos, não perca a esperança. Ele está no controle. Deus sabe o que faz, mesmo que tu não entendas. Ele é sua fortaleza em tempos de aflição. Se isto é algo que eu tenho
Glória a Deus, Ele é grande. O Deus que nós servimos é grande. E Ele permanece o mesmo sempre. E sempre que o buscamos, Ele está pronto para nos atender, responder às nossas orações. E por isso é motivo de estarmos aqui louvando, adorando, porque Ele é grande em nós e merece ser adorado e proclamado, glorificado. Todas nós que estamos aqui, você também, onde está, tem bênçãos para contar, recebidas da parte do Senhor Jesus. Milagres, a salvação, bênçãos espirituais, materiais. Então temos que dizer a cada dia: Ele é grande, Ele é Senhor, Ele é o Deus maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Glória a Deus. E estamos aqui mais uma manhã. E já vos convido para estarmos meditando em uma palavra de Deus, a qual o Senhor já falou comigo. E creio que Ele vai continuar falando, segundo as nossas necessidades. A cada um Deus fala, segundo a necessidade que nós, temos. Então Ele fala com cada um de uma forma especial. O Senhor já falou comigo através desta palavra. E vamos ler, vos convido para a leitura no livro de 2 Samuel, capítulo de número 23. Dois versículos estaremos lendo, 11 e o 12. Segundo livro de Samuel, capítulo 23, dois versículos, 11 e o 12, que nos diz assim: E depois dele, Samar, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor operou um grande livramento. Glória a Deus. Deus age. Deus age quando depositamos nele nossa confiança. Estaremos meditando na palavra de Deus, e o tema da mensagem de hoje é: defenda o que Deus te confiou. Defenda o que é teu. E vemos aqui na palavra do Senhor que houve um homem e defendeu a sua herança, defendeu seu campo de lentilha, Samar. Glória a Deus. Samar defendeu seu campo de lentilhas. Lentilhas. O que seria lentilhas? Servia como sopa, ricas em proteínas e fibras, e foi um guisado de lentilha que Esaú vendeu o direito
de sua primogenitura. Planta esta cultivada em toda a Palestina. Aqui em nosso Brasil nós temos também lentilha. E lentilhas sempre teve um valor muito pequeno. Até nos nossos dias não é muito caro você chegar no supermercado e procurar lentilhas. Para Samar, aquele pedaço de terra e só tinha ali plantado lentilhas, para ele tinha um valor muito grande. Ele sabia valorizar o que Deus tinha lhe dado. Era herança. E ele nem trocava, nem vendia e nem deixava ninguém saquear a sua herança, seu pedaço de terra. E aquele pedaço de terra, vemos quando vamos meditar na palavra de Deus, que não era um subsolo ricos em minerais, em pedras preciosas, né? Petróleo. Era só um campo de lentilha. Ali só tinha plantado um campo de lentilha. Não tinha nenhuma no subsolo pedras preciosas, para que Samar viesse a ter tanto cuidado, tanto ciúme e zelar tanto por aquele pedaço de terra. A Bíblia diz que era uma herança, um pedaço de terra. Mas ali estava tudo o que ele tinha. Ali era a sua herança. Tinha sido dada por Deus. Era um direito que ele tinha de possuir. E apesar de ser só um campo de lentilhas, ele disse: tem valor, é meu, eu não troco, eu não vendo e nem vou deixar os filisteus roubar o que Deus me deu. E assim temos que zelar com tudo aquilo que Deus nos confiou. Para Samar, aquele pedaço de lentilha, de terra, onde tinha plantado só lentilhas, tinha muito valor. E Samar, a Bíblia diz que ele defendeu, lutou para defender, porque era uma herança dada por Deus. Ele recebeu de Deus e por isso ele disse: aqui não, aqui filisteu não vai saquear, porque foi o Senhor que me deu. Será que temos feito assim com aquilo que o Senhor tem nos dado? A herança que Ele tem nos confiado, será que nós temos zelado, cuidado, vigiado? Glória a Deus. Samar, a Bíblia diz que ele era um dos valentes de Davi. E os valentes de Davi, quando lemos a palavra de Deus, vemos que todos eles se tornavam valentes de Davi quando eles guerreavam, quando eles defendiam. E aí eles vinham, não é, fazer parte, era conhecido como os valentes de Davi. E Samar foi um destes valentes. Soube defender seu campo de lentilha dos filisteus. E os filisteus eram acostumados a saquear, roubar tudo aquilo que era do povo de Deus, né? E
vemos que Samar propôs no coração: eu vou ficar tomando conta do meu campo de lentilhas. Vemos na palavra de Deus que Davi também nos dá este exemplo, quando defendeu o rebanho do seu pai, que chegou até a matar o quê? Um urso e um leão, quando estava também defendendo o campo de seu pai. E José também nos deixa um exemplo de defender também a sua integridade, a sua fé. José foi escolhido governador porque defendeu a sua integridade. E Deus o abençoou. Em tudo que José colocava as mãos, Deus abençoava. E Samar foi um destes valentes. Entrou para a história quando defendeu seu campo de lentilha. Os filisteus já tinham afrontado a muitos, e aonde eles chegavam, saqueavam animais, a produção da terra, trabalhavam o ano inteiro, e aí chegavam os filisteus e saqueavam, levavam tudo. Samar disse: não, nem que eu morra, mas eu vou defender o que Deus me deu. Herança de Deus, e eu nem troco, nem dou, nem vendo, e nem vou deixar filisteu roubar. Glória a Deus. E os filisteus vieram para afrontar, mas Samar tomou a posição, se levanta e defende. Ficou no meio do campo de lentilha e começou a guerrear. Ninguém vai tocar no que é meu. Samar tomou a posição e se pôs no meio daquela plantação, no meio do campo, e começou a lutar. Foi Deus quem me deu herança de Deus, e eu não vou deixar o inimigo roubar o que Deus me deu. Façamos a nossa parte. Precisamos sempre fazer algo, defender o que Deus nos deu. Então defenda o que Deus te deu. Herança dele tem muito valor, o que Deus nos dá. Zele, cuide, tome conta, vigie, seja um sentinela. As lentilhas, elas precisavam, né, de preparar o solo, fazer a semeadura das sementes e preparar aquele solo, adubar. E aí as sementes plantadas, tinha que ter o cuidado para que viesse a germinar, cuidando da terra, molhando a terra. E aí quando está o campo florido, as lentilhas no ponto de serem, né, cultivadas, chegou o tempo da colheita. O tempo de colher chegou. E aí os filisteus vieram para pegar tudo que estava pronto, aquilo que Deus tinha dado para Samar. E Samar disse: comigo vai ser diferente. Eu vou ficar no meio do campo. E a Bíblia diz que Samar se pôs no meio daquele pedaço de terra e começou a guerrear.
cheio de lentilha. Mas, irmão, eu achei que ali era uma herança, tinha pedras preciosas no subsolo, tinha muito petróleo. Era só lentilhas, mas que para Samar tinha muito valor. Era a herança de Deus. E o que Deus dá tem muito valor. E a Bíblia diz que ele se posicionou no meio do campo. No meio do campo de lentilha, dizendo: não vou permitir que venham e levem o que Deus me deu. Não desanimou, não temeu e não fugiu com medo dos filisteus, que era costume, aonde eles chegavam, amedrontavam, saqueavam, matavam tudo, ia embora, né, com aquelas colheitas que eles tinham plantado, cultivado com tanto sacrifício. Mas Samar disse: eu vou me posicionar no meio. Eu não vou ficar de longe, mas eu vou ficar no meio. Para muitos, como já falei, lentilhas não tinham muito valor. Mas para Samar, aquele pedaço de terra tinha muito valor. Ele dizia: é tudo que eu tenho. Herança de Deus, foi Deus quem me confiou. O que é o seu campo de lentilhas? Seu campo de lentilhas pode ser seu casamento. Você está cuidando, você está vigiando, você está orando, protegendo com a oração, com as intercessões. Cuide de seu campo de lentilha, é seu. Mas, irmã, ela ainda não serve a Deus, mas é seu. Ele é seu campo de lentilha, precisa de ser cuidado, precisa das suas intercessões, das nossas intercessões, o cuidado, e pelo seu zelo, cuidado, vigilância e intercessões, Deus vai salvar teu marido. Cuida do que é teu. Os filisteus estão querendo roubar, mas Deus te deu, Deus te confiou. Cuida do que é teu. Tua esposa ama, cuida, protege. Ai, irmã, e o que mais pode ser meu campo de lentilha? Seus filhos. É tudo que o Senhor te confiou. Eu não sei quantos filhos você tem. De repente são 10, 14, como foi na minha casa. Eu sou a 14ª. Mas meus pais sempre oravam por nós. E eu lembro da minha mãe orando por nome. Citava por nome, nome por nome, todos os filhos, e dizia: Senhor, é a herança que tu me confiaste. Eu quero ver todos te servindo na tua casa. São herança que tu me deste, me confiaste para cuidar. E eu quero te apresentar, Senhor. Aleluia. E Deus ouve as orações. Este pode ser o seu campo de lentilha, seus filhos. Ame, cuide, zele. Deus está dizendo: o que você tem feito com o seu campo de lentilha, seus filhos?
é sua herança. Foi eu que dei. Você tem amado, você tem abraçado. Mas, irmã, eu tenho um que está desviado, ou 2 ou 3, mas é sua herança. Deus está dizendo: põe-te no meio e cuida, e protege, e ora, intercede, que eu sou quem vou salvar. A Bíblia nos diz que ele, Samar, se pôs no meio do campo de lentilha, e o Senhor operou um grande livramento. Samar confiou, se pôs no meio do campo de lentilha, e Deus diz: eu faço o resto. Faça o que você pode fazer. E o que é que eu posso fazer para defender? Se pôr no meio. Se coloque no meio, na oração, na intercessão, e cuida da tua herança. Teus filhos também são campos de lentilha para você, a herança que Deus deu. Aquele filho que às vezes nem sempre é tão compreendido, aquele filho que está tão distante da presença de Deus, mas Deus está dizendo: é tua herança, eu confiei a ti, e você tem que se pôr no meio e deixar que eu vou dar um grande livramento. Eu sou quem salva, o Senhor nos diz nesta manhã. Eu sou quem trago de volta, eu sou quem falo, eu sou quem cura, eu sou quem liberto. Mas você tem que cuidar do campo de lentilha. Faça o que você tem de fazer e pode, e sabe fazer. Orar, interceder e dizer: eu recebi essa herança de ti, Senhor. Eu te apresento e me coloco no meio. E vou orar mais, e vou interceder mais, para que os filisteus não roubem aquilo que tu me confiaste. Campo de lentilha também são os seus filhos, nossos filhos. Aleluia. Defenda sua família. Seus filhos são a melhor herança, a maior herança. A família, a herança que Deus te deu, cuida, zela. Samar se pôs no meio e disse: muitos podem até não dar valor a um campo de lentilha. É um preço tão pequeno, quilo de lentilhas. E o campo que eu tenho de plantação também não é tão. Mas para mim, este campo de lentilha tem valor. E eu vou me colocar no meio. Os filisteus estão vindo aí, estão saqueando tudo para onde passam, mas eu vou me colocar no meio, confiando em Deus. Eu vou guerrear, mas a minha herança eles não roubam. Foi Deus que me deu. Seus filhos têm um grande valor, e quem tem que dar o primeiro valor é você. Somos nós. Seus filhos são as suas heranças. Herança
de esposo, herança de esposo, filhos, família. Defenda. Defenda a sua família e diga: os meus filhos são preciosos. Mas irmãos, não estão desenhados agora, mas eu vejo eles de paletó, eu já vejo pregando por fé, já vejo ganhando almas, esposas de obreiro, louvando, adorando, servindo a Deus, porque aquele que me deu a herança é poderoso para transformar. E eu digo pela fé, eles são filhos preciosos. Porque se eu não amar, se você não amar, não espere que outro vai amar. Nós temos que amar e zelar pela herança que Deus nos confiou. Samar defendeu sua herança. Ele se posicionou e não permitiu que Satanás roubasse, destruísse. Defenda sua família. Não fale para ninguém dos defeitos. Todos nós temos limitações. Só fale para Jesus. Só conte a Ele o que você precisa. Mas a sua família ame, defenda, porque é herança de Deus. Aleluia. Ele está dizendo: o que você tem feito com a herança que eu te dei. A palavra do Senhor nos diz, Lamentações 2:19, levanta de noite nas vigílias, à noite, e clama pela vida de teus filhos. Será que estamos levantando nas vigílias da noite, clamando pelos nossos filhos, pela nossa família? Que exemplo Joquebede nos deixou de cuidar de Moisés de uma forma tão especial. Ela apresentava a Deus e dizia: estão matando todos os meninos, mas eu te apresento, ó Deus, enquanto eu puder estar com ele, estarei cuidando. Aleluia, protegendo. E ela cuidou daquela criança. Os nossos filhos têm grande valor, são preciosos para Deus. E quando Joquebede não pôde mais protegê-lo em casa, ela disse: já sei o que eu vou fazer. Beto tomou um cestinho, deixou ele protegido e colocou no rio. Um rio tão perigoso. Mas ela tinha fé, e mesmo aquela criança nas águas, Deus ia fazer o milagre. Ela disse: enquanto eu pude o proteger, enquanto ele estava pertinho de mim, eu estava ali protegendo. Mas ele foi crescendo e não dava mais para escondê-lo. E aí colocou no rio. Aí Deus está dizendo: você está longe dele. Você já não está pertinho dos seus filhos. No mar da vida, ele envia alguém para chegar lá e salvar das águas. Suas orações o acompanham, seus filhos. Aonde ele estiver, a oração chega lá. É em outro estado, é em outro país, aonde for,
sua herança está protegida com as suas orações, porque o Deus que nós servimos é o Deus do universo e faz aquilo que nós não podemos fazer. Aí ele vai lá, envia a filha do rei, tira das águas. Aquela criança foi salva das águas. Assim são com os nossos filhos. Aquela mãe ficou orando, Joquebede. E Deus diz: eu sei o que é que eu vou fazer. Ele vai ficar morando no palácio. E mais, ele vai voltar para sua casa. E você vai ficar ganhando para cuidar do seu próprio filho. Deus faz assim. Ele faz aquilo que nós nem imaginamos. Confie que as suas orações vão lá onde ela está, por mais distante que seja. Deus vai. As orações têm seus efeitos, poder. Glória a Deus. Levanta de noite, nas vigílias da noite, e clama pela vida dos teus filhos. Nossos filhos são a herança de Deus. Diga para as suas companheiras aí: nossos filhos são herança de Deus e tem muito valor. Defenda, ame. Não permita ninguém falar da sua herança. Irmã, para mim, seu filho não tem muito valor, porque não é sua herança, mas é minha herança, tem muito valor. Meu marido tem muito valor, minha família tem muito valor, porque a herança que Deus me confiou foi a herança que Deus me deu. Lute até vencer. Samar tomou posse do pedaço da terra, se pôs no meio e defendeu. Aqui ninguém toca, aqui ninguém rouba, é meu. Defenda seu casamento. E é na oração que você vai proteger seu esposo, sua esposa. É na oração. Aleluia. Precisamos defender tudo o que o Senhor nos deu. E vamos defender também a nossa fé. Não permita ninguém zombar da sua fé. Aleluia. A fé que eu tenho em Deus, a experiência que nós temos em Deus, é muito mais do que alguém possa imaginar. A nossa fé tem que estar arraigada, plantada, tem que ter raiz. Não é qualquer rebelde que vai se levantar e vai lhe afrontar, porque a sua fé está em Deus. Você conhece o Deus a quem você serve. Não deixem zombar da sua fé. Quando alguém vier afrontar a sua fé, e você diga: eu sei em quem eu tenho crido. Ele é fiel. Ele é quem luta as minhas causas. Ele é quem me defende. Eu não preciso de advogado. Ele é quem advoga as minhas causas.
em quem eu tenho crido. Não é você que perdeu a comunhão com Deus. Não é você que deixou a casa de Deus que vai zombar da minha fé, porque Ele permanece comigo. Pode vir o que vier, mas a minha fé está plantada em Deus. E Ele me diz pela sua palavra: tudo posso naquele que me fortalece. Sirva a Deus com fidelidade, que Ele é quem responde às nossas causas. Fique escondido nele, no meio do campo de lentilha, defendendo a família e defendendo a sua fé. E não dê ouvido a Sambalate e a Tobia, que vem querendo roubar a comunhão que você tem com Deus. E quando eles vierem lhe afrontar, você vai dizer: eu não tenho tempo para estar ouvindo desabafo, para estar ouvindo desviado. Estou fazendo uma grande obra e não posso parar. A grande obra é muito mais do que rebeldia, do que desviado. A grande obra eu vejo além, eu vejo lá na frente. E minha fé está arraigada em Deus, que tudo pode. Vamos estar adorando ao Senhor. Aleluia. Confia em Deus. Defenda a tua herança. Defenda a família. Defenda teus filhos. E defenda a sua fé. Tenha vergonha não de defender. Deus está dizendo: se posicione no lugar que eu quero que você esteja. E defenda a sua fé. Quão grande abismo entre nós, quão alto monte a escalar. Com desespero voltou ao céu e a noite veio a me chamar. Ali no escuro, o amor profundo cruzou a sombra e me alcançou. Está consumado e o fim escrito. Minha esperança está em Jesus. Quem imagina amor tão grande, tão plena graça ao coração? O Deus eterno deixou sua glória, do meu pecado se vestiu. Na cruz falou: sou perdoado. O Rei dos Reis me adotou. Senhor querido, eu te pertenço. Minha esperança está em Jesus. Oh, aleluia, a quem
desde o silêncio, grande rugido quebrou o poder da morte em mim. E tuas promessas foram seladas quando teu corpo ressuscitou.